E nós vamos continuar falando sobre o estresse, esse mal que atinge tanta gente, principalmente nessa reta final de ano. E aqui no estúdio a gente recebe a psicóloga Tatiele Bonan, que certamente vai passar orientações interessantes para o pessoal de casa. Então, boa tarde, Tatiele. A gente viu que até a questão das compras, que deveriam ser prazerosas, acabam virando uma dor de cabeça. Isso é que é gasto, é correria ou tem outra explicação também? É verdade, Mário. Um momento tão gostoso do ano, né? Com tantas comemorações, tantas pessoas bacanas que a gente ama, com as quais a gente vai ficar junto, e a gente nesse estresse todo. O que acontece, gente? Quando a gente pensa em compra, não é simplesmente de dinheiro que a gente está falando. A gente está falando de ir para a rua. Significa que se a gente vai de carro, nós vamos pegar um trânsito caótico. Temos que ter muita paciência nisso para evitarmos até mesmo acidentes ou discussões com pessoas na rua por conta de algum acidente. E aí, se a gente vai a pé, as calçadas estão lotadas, é um empurra na loja, muitas filas. Então, tudo isso nos causa muito estresse, Mário. Tá certo, Tatiele. A gente vai abrir também para perguntas do pessoal aí de casa. Se você quiser mandar uma pergunta, participar da conversa, é só ligar para o telefone 3526-4400. Pode ligar que a gente vai encaminhar a pergunta aqui. Vamos continuar conversando então. Tatiele, a gente viu, por exemplo, outra questão. Além dessa correria de tudo que você falou, existe algum outro motivo específico da época do final do ano que contribui para o estresse também? Tem sim. É muito comum as pessoas usarem o fim do ano para fazerem um balanço de como foi o ano. Então, muitas vezes, a gente nos remete a pessoas que faleceram, ou alguns parentes que nós vamos ter que conviver no fim do ano por causa das festas e com os pais a gente não se dá tão bem. Então, é um momento que muitas pessoas sentem melancolia mesmo. Inclusive, Mário, o índice de depressão e suicídio nessa época do ano, ele aumenta muito. O que parece, gente, que tem uma obrigatoriedade de nós estarmos felizes nessa época. É tanta festa, tanta comemoração, tanta coisa bacana acontecendo, mas não é verdade, porque no fundo nós estamos com os mesmos problemas de relacionamento que nós temos, os mesmos problemas familiares, as dívidas. Então, é um momento que parece que a gente tem que estar bem e a gente não está. Por exemplo, essa época de fim de ano acaba sendo um pouco o fim do prazo, às vezes, de querer encerrar um ciclo, de querer terminar um trabalho. Isso também contribui para aumentar a pressão? Também. Eu acho que isso é consequência da falta de planejamento. Quase todas as pessoas nas entrevistas falaram, temos que planejar as coisas. Veja bem, gente, nós estamos no fim do ano, faltam aí menos de 20 dias para o Natal, daqui a pouco nós começamos 2013, não é? E não adianta querer resolver todas as coisas agora, nesse mês. É preciso que a gente se programe para fazer as coisas de uma maneira adequada durante o ano inteiro, né, Mário? E no caso das estudantes que ficaram de recuperação, elas têm que resolver. Como lidar com essa situação sem ficar muito estressado? Olha, eu vou falar a verdade, eu acho difícil não ficar. Gente, nós tivemos o ano inteiro para estar estudando, para estar realizando nossos trabalhos, nossas coisas. Não é agora, na última semana de aula, que nós vamos conseguir dar conta de tudo. Então, tente priorizar. Se você é um estudante e está de recuperação, priorize as matérias importantes, deixe de fazer coisas, deixe de jogar videogame, deixe de ver televisão, deixe de sair. Use essa última semana, nesse momento, para se dedicar mesmo. Mas isso não quer dizer que você não possa ter momentos para relaxar, mas priorize os estudos e vamos ver se consegue recuperar alguma coisa e que esse ano sirva, então, de exemplo para que no ano que vem você se programe melhor para não passar esse aperto agora. E no caso de quem trabalha, quem está no emprego, tem aquela papelada que acumula, tem relatórios de fim de ano para entregar, tem algum segredo para isso aí? Mário, não tem jeito, né? Em muitas empresas mesmo, é fechamento de ciclo, balanço de loja, muitas coisas vão acontecer agora e é um momento no comércio que as coisas ficam apertadas mesmo. As pessoas têm muitos relatórios para entregar, têm muitas coisas para fazer. Tente associar coisas saudáveis na sua vida fora do trabalho, para que esse momento seja mais tranquilo. Então, se exercite, coma adequadamente, procure dormir bem. Isso tudo pode ajudar a ficar mais tranquilo na hora de estar resolvendo essas coisas que, no fundo, são inevitáveis. E, Tatiele, nas ruas a gente encontrou muita gente assim com crianças. Essa época de dezembro, fim do período letivo, as crianças voltam para casa e os pais passam a ter mais uma preocupação que durante o ano eles não tinham. Acaba ficando mais fácil de, às vezes, brigar, de gritar com a criança. Como lidar com a situação em casa? Nós sabemos que é muito comum que os pais descontem todos esses estresses, todas essas dificuldades que passam no trabalho, no dia a dia, em casa, com as pessoas que são mais próximas, né? Quantas vezes a gente desconta no marido, na esposa e nos filhos, essas frustrações todas nossas. Então, olha só, planejamento é a nossa palavra de ordem aqui hoje. As crianças estão de férias. Significa que essas crianças estão em casa, mas que é preciso manter a rotina delas. No horário que elas estariam em aula, procure deixar brincadeiras pré-programadas para que elas tenham algo para fazer. Veja bem, na internet nós temos
uma apostila só de brincadeira, chama Almanaque de Brincadeiras. Digita isso lá no Google e você vai ter centenas de brincadeiras simples que você pode fazer em casa com seu filho. Eu acho que isso pode ajudar muitos pais. Almanaque de Brincadeiras. Tá certo, boa dica então. Agora uma pergunta, olha, de uma telespectadora. A Rosa, aqui de Cachoeiro, pergunta assim: a falta de paciência é sinal de estresse? Porque ela diz que sofre com isso. É sim. Olha só, são muitos os sinais que indicam que a gente está estressado. A gente vai ficar impaciente, irritado, com pressa de fazer as coisas. Sabe aquela dorzinha de cabeça que você tem durante o ano? Nesse período em que a gente está estressado, a gente tem ela o dia inteiro. E ela parece que dura horas, né? E vem mais forte. Então, se você tem problemas alérgicos, você vai sofrer disso com mais frequência. Problemas assim, sintomas, né, da ansiedade, do estresse, é o taquicardia, a pessoa fica suando, então muita irritabilidade. Isso tudo é um sinal de que as coisas estão já chegando num nível preocupante e que você pode lançar mão de alguns recursos para relaxar, para não chegar a desenvolver nenhuma doença. O Elias, telespectador, também mandou uma pergunta. Ele é aqui de Cachoeiro, diz que tem 2 crianças em casa a partir de meados do mês, essa questão das férias, e que ele não consegue descansar. Aí ele quer saber se teria uma solução trocar um mês de férias dele. Olha, Elias, de repente, né, pode ser uma solução. Mas sabe, quando as crianças nos demandam muito, nos chamam muito, é porque elas precisam da gente. Os pais, às vezes, confundem. Acham que dar um pouquinho de atenção para a criança, assim, quando a criança pede, resolve. Mas, na verdade, se você der atenção para ela, até quando ela não pede, você evita que ela fique atrás de você, porque ela já está satisfeita. Então, parece um pouco contraditório, mas o segredo da criança não ficar atrás dos pais o tempo todo é os pais darem aquela cota de atenção que a criança precisa no dia. E aí consegue descansar, né, Elias? Tá certo, Tatiele. Você falou muito da questão do planejamento. Algum outro conselho para o pessoal de casa? Ah, claro, né, gente? Olha só, se nós formos pensar em compras, vamos pensar o seguinte: vamos tentar ir num horário que tem menos gente. Então, ir para o shopping de manhã é mais tranquilo, né? Esteja atento ao cartão de crédito, não se esqueça que essas faturas vão chegar, para não ter mais estresse ainda no ano que vem. Vamos continuar com os exercícios, com a alimentação saudável, né, com passeios, tudo isso que deixa a mente relaxar, né, um pouco mais. Ok, Tatiele, então muito obrigado pela sua participação.